Fala comigo, pessoal. 4 ETFs que podem ser muito promissores para 2025, não só para 2025, mas como uma posição long para sua carteira de investimentos para o longo prazo, tá? Mas a gente vai falar especificamente de 2025 porque temos um ambiente que provavelmente vai ser favorável ao redor do mundo, principalmente para as economias desenvolvidas que estão baixando juros. Falamos em um outro conteúdo aqui do canal semana passada sobre a expectativa do Banco Central Americano, o Federal Reserve, o Fed, reduzir as taxas de juros para 2025 se a inflação de fato estiver freada, como saiu em dezembro, aí, o último dado, até pegando o ano cheio de 2024, ficou dentro da meta a inflação americana, então o mercado ficou mais otimista, então temos bons cases aqui para renda variável, para ETFs. Lembrando que qualquer carteira, qualquer montagem de carteira que a gente ensina aqui do canal, não leva em consideração tanto assim movimentos de curto prazo, notícias, taxas de juros, nem nada. A gente gosta de montar uma carteira de fato para o longo prazo. Vamos lá, vamos mostrar aqui um pouquinho do que está acontecendo na indústria de ETFs para a gente entrar propriamente dito nos 4 ETFs aqui. Vamos lá, se a gente pegar a indústria como um todo, ela está atingindo aí 4,8 trilhões de dólares. Trilhão de dólares, gente, é dinheiro pra cacete. É uma indústria realmente muito grande. 2024 fechou com esse montante. Foi um crescimento aí de 27% em relação a 2023. Então a galera tá começando, não só no Brasil, mas como nos Estados Unidos, a migrar um pouco daquele investimento de stock picking ou rate picking, aquela escolha individual, para algo mais simples e que traz retorno sim no longo prazo, com mais tranquilidade, não precisa ficar analisando balanço, não precisa ficar analisando empresa, você simplesmente compra ETF e coloca na sua carteira. Quer investir de forma individual? A gente fala disso aqui no canal também, empresas grandes, empresas que tendem a trazer um grande valor de mercado para sua carteira, contudo, não dá para comprar uma ação e largar lá, né? Você precisa acompanhar, precisa entender se ela está entregando resultado, a empresa está, enfim, continua mantendo seus diferenciais competitivos, e os ETFs eles trazem uma diversificação muito grande. Tá? Esse é um ponto legal. E aqui dentro do artigo ele fala sobre quanto entrou de grana pro VO, o quanto saiu do SPY. São 2 ETFs que investem no SP500, mas com taxas de administrações diferentes. A gente já falou disso aqui no canal. Tem um vídeo, inclusive, explicando a diferença entre os principais ETFs que investem no SP500. E eu explico qual que é o melhor. Bom, queria só trazer esse dado aqui em relação à quantidade de valor que está sendo colocado nos ETFs. Existe muito ETF ruim também, tá? Por isso que é importante vocês terem cuidado. Bom, qual que é o nosso primeiro ETF aqui da lista? É o VTI. Falei sobre ele aqui no canal, mas falei muito pouco. Ele abrange aí praticamente todas as empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Estamos falando de 3.600 empresas. Ele é muito diversificado. Qual a diferença dele para o VO, por exemplo, ou para o IVV? A diferença é a quantidade de empresas. O VO e o IVV basicamente vão ter as large caps, as maiores empresas dos Estados Unidos, as 500 principais. O VTI ele vai ser mais abrangente, ele vai trazer dentro do seu portfólio, da sua composição, mid caps e um pouquinho de small caps, tá? Apesar dele ter uma concentração, quando a gente fala de proporção das maiores empresas, como Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, ele tem ali basicamente todas as empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Um overviewzinho em relação à taxa muito baixa, 0,03% ao ano, é ridícula a taxa de administração. 465 bilhões de dólares sob gestão, é um ETF gigantesco, vale o estudo, ótimo ETF, dá para ter em carteira. Ele traz um pouco mais de diversificação do que o VO, ou que o IVV, ou que o IVVB11 na sua corretora brasileira, tá? O VTI, ele é muito bacana por conta disso. Tiago, qual dos dois devo ter? Se você quiser ter mais foco em large caps, nas principais empresas, nas maiores, VO. Se você quiser um pouco mais de diversificação, se fizer sentido para sua carteira, VTI. Tiago, posso ter os dois? Desde que a sua carteira esteja bem estruturada e o core dela esteja bem
equilibrado, tanto com VO quanto VTI, você pode fazer um mix dos dois sim. Segundo ETF da nossa lista, o VBR. Esse ETF aqui ele vai ter um foco em small caps, tá? E por que small caps? É porque empresas de pequeno porte, nesse caso aqui small caps de valor, aquelas até um pouco mais baratas quando a gente tem uma relação preço sobre lucro, preço sobre o valor contábil, esse ano, como a gente tende a ter um afrouxamento da política monetária, como o Banco Central americano, dada as expectativas de inflação controladas, preço das coisas devidamente controlados, a gente pode ter pro longo prazo uma estabilidade aí para os próximos, de repente, 5 anos, em termos de economia mais estável, se a gente não tiver nenhum alvoroço. Falei sobre bolha também, que a gente pode ter uma possível reprecificação dos preços caso essa bolha teoricamente estourasse, mas se a gente tiver temperaturas de pressão, se a gente tiver uma temperatura e pressão normal, a gente tende a ter um mercado bem equilibrado e as small caps, num ambiente de juros mais baixo, elas conseguem performar muito bem, já que são empresas que muitas vezes têm uma linha de juros que impacta muito ali a DRE, então a gente pode ter um cenário promissor para 2025 para small caps de valor, e o VBR é uma ótima opção, 0,07% de taxa de administração muito baixa também, chega a ser ridícula. O VBR faz algo muito parecido com o IJS que a gente já trouxe aqui no canal, tá bom? E aí aqui a gente tem aí mais de 835 empresas. E a top 10, ó, pra você ver como ele é bem diversificado, representa só 6% do índice. É um ETF realmente muito bom para ter em carteira em termos de diversificação. Bom, terceiro ETF aqui da nossa lista, vamos pegar mid caps, vamos pegar o VOI. O VOI é um ETF que vai pegar mid caps de valor. E aqui o raciocínio ele é muito parecido com as small caps. O VOI ele pode ter uma boa performance em 2025 e claro, para os próximos 5, 10, 15 anos, como eu falei de longo prazo, ele pode ter, principalmente com o ambiente de juros mais baixos, as empresas elas podem performar melhor. A gente tem um mercado mais propenso a ser aquecido, tá bom? Então ele é uma ótima opção. Se a gente pegar as principais empresas aqui, elas representam as 10, 12%. Ele tem aqui um total de 187 empresas. Ele faz algo parecido com o nosso IJJ, que já falamos aqui no canal, só que ele é um pouco mais restrito. Tem um pouco menos de empresas, tá bom? E quando a gente olha aqui setor, a gente pode ver que setor financeiro e de utility são os principais aqui, ó. Financeiro com 27% e o de utilities 12%. Então é um ETF que tem uma certa concentração no setor financeiro, mas ele é bem equilibrado em termos de setor, tá? Falando do VBR nesse sentido, a gente acabou não comentando. O VBR, ele tem uma alocação também um pouco mais focada também no setor financeiro. A gente tem muita empresa no setor financeiro nos Estados Unidos. A gente tem empresas de pagamento, empresas que são voltadas para banco comercial, para banco de investimento. A gente tem uma série de tipos de empresas financeiras e a gente tende a ter uma concentração maior em mid caps e small caps dentro do setor financeiro, tá bom? Então esse é um dado interessante para a gente entender a dinâmica. O nosso VTI, por exemplo, a gente vai ter uma concentração maior em tecnologia, aqui ó, 19%. E aqui a gente tem uma divisão entre serviços de tecnologia e a parte de tecnologia voltada para eletrônica, semicondutores. Se somar os dois, a gente está falando de 40% do VTI. Um pouco diferente aí do VBR e do VOI. Ou seja, se a gente combina as estratégias, a gente consegue reduzir a nossa exposição à tecnologia e traz mais diversificação. Esses são os 3 principais ETFs. Agora vamos para o quarto ETF, que não é um ETF de ações, é um ETF de criptomoedas. Tiago, o Bitcoin não está caro demais? A gente não está no momento dentro daquela curva que a gente já trouxe aqui, de euforia lá no topo? Pode ser que sim, pessoal. Mas pense comigo, quem comprou o Bitcoin lá a $20 mil em 2017, foi quando ele bateu um topo histórico na época, hoje está sorrindo com o Bitcoin a $100 mil. Tudo bem que psicologicamente, no decorrer das coisas, pode fazer
com que a gente tome decisões erradas. Por isso que é importante diversificar e colocar uma parte pequena do patrimônio. Mas acho interessante sim ter Bitcoin, acredito numa valorização pensando em prazos maiores. O Bitcoin ele tem potencial para continuar crescendo e o IBIT é uma ótima forma de fazer isso para quem não quer comprar o Bitcoin de forma direta numa exchange, tá? Então, também tem conteúdo sobre isso aqui no canal, explicando como funciona o Bitcoin, mas acho legal ter o IBIT, desde que seja de forma proporcional ao risco que você quer correr, tá? Não adianta ter 50% da carteira em IBIT que você vai fazer besteira, o Bitcoin vai cair, você vai sofrer, vai machucar. Então, faça isso de forma equilibrada, tá bom? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. VTI, VBR, VOI. Estamos falando de grandes empresas, pequenas empresas e médias empresas dentro do VTI, ou seja, ele é mais abrangente. Estamos falando do VBR com small caps, estamos falando do VOI com mid caps, de repente para a gente regular risco em relação à tecnologia que o VTI traz. Para a gente, em 2025, a gente pode ter um ambiente favorável para empresas com os juros mais baixos. E a gente tem o IBIT aqui como complemento, um percentualzinho de carteira para de repente a gente aproveitar aí uma possível alta do Bitcoin ao longo dos anos, sempre pensando em longo prazo, tá, pessoal? Pode ser que em 2025 a economia americana ela não tenha a mesma performance que ela teve nos últimos 2 anos, performando acima dos 20% ao ano, e até historicamente isso costuma ser difícil de acontecer, tá? 3 anos o S&P 500, a economia, a bolsa americana aí superando os 15, 20% ao ano. A gente pode ter um ano um pouco mais fraco em relação à performance, mas no longo prazo tende a funcionar muito bem. E outro fator positivo é que esse ano a gente tende a ter ainda mais demanda por inteligência artificial, as empresas de tecnologia tendem a se beneficiar. TSMC acabou de soltar resultado, conseguiu crescer de maneira expressiva as suas receitas. A parte de wafer, que é a parte de que é tipo o silício, onde são feitas os semicondutores, onde são feitos os chips, cresceu. Os chips de 3 e 5 nanômetros, esse setor dentro da SMC também cresceu, começou a vender ainda mais. NVIDIA entregando um resultado mais forte. A SML, que é uma empresa holandesa que fabrica as máquinas para a TSMC fabricar os chips, também crescendo. Então o setor de tecnologia deve entregar resultado. Faz sentido sim ter em carteira e continuar se expondo, mas lembrando sempre, pessoal, não podemos focar em curto prazo, sempre no longo prazo, tá bom? Se você gostou desse conteúdo e ainda não é inscrito nesse canal, você é maluco, aperta aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações, tem vídeo tem 3 vídeos pelo menos por semana a gente falando sobre o mercado, o que realmente importa. A minha missão aqui é mostrar para vocês como ganhar em dólar, moeda forte, ter renda passiva, construir uma carteira sólida para o longo prazo, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê aqui no próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela.